Bom dia, pessoal. A gente vai falar aqui com o Luiz Otávio. Ele vai apresentar o trabalho dele do semestre no GEA. Ele fez uma aplicação muito legal do algoritmo YOLO para detecção de caractere em placa de carro. Então vamos ver o que ele fez aí. Manda bola, Luiz. Não, peraí. A apresentação que o Igor me pediu foi mais sobre mim mesmo, não foi sobre um trabalho em específico. Ah, perdão. Então depois ele corta esse início. Hoje a gente vai conversar com o Igor, com o Luiz aí, então. Tudo bem, um prazer a todos. Meu nome é Luiz Otávio, o nome completo Luiz Otávio de Paula Ferreira. Sou criado e nascido em Contagem, Minas Gerais. Para aqueles que não sabem, faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Muita gente pode não saber, mas apesar de não parecer uma cidade diferente, meio que a cidade industrial ao redor de BH, grande parte da indústria de Belo Horizonte é estabelecida em Contagem ou Betim, são duas cidades, né, diferentes ao redor da região metropolitana. Eu nasci em 9 de fevereiro de 1999, tenho 26 anos. Não sei até que ponto a galera que está assistindo esse vídeo me conhece, mas a minha família não tem um grande histórico, diria assim, acadêmico, tirando meus pais, eu e minha irmã, e os meus dois primos mais velhos, que seriam os filhos da irmã do meu pai, não, os filhos da irmã da minha mãe. Basicamente, ninguém tem um, um grau superior. Minha família não vem de uma grande geração de sequenciais gerações, melhor dizendo, de pessoas com um grau superior. Eu sou formado em engenharia mecânica, minha irmã em jornalismo, meu pai é formado em direito e ciências contábeis e minha mãe é formada em letras. Basicamente, e na nossa família basicamente é isso. Desculpa o barulho, o meu despertador tocou mais uma vez aqui. E basicamente é isso. Eu sou um grande fã de esportes, nunca tive grandes habilidades com futebol, vôlei, handball, ou seja lá qual esporte vocês conseguirem pensar, nunca fui muito atlético, sou um pequeno cara de 1,70 m. Então, por causa disso, eu resolvi seguir a minha paixão através da engenharia, que um grande esporte que eu sou fã é a Fórmula 1. Então, por causa disso, resolvi tentar, por meio acadêmico, seguir a carreira dentro de esportes automotivos. Devido a essa paixão pelo automobilismo, eu acabei ingressando em engenharia mecânica na UFCJ em 2017, com o objetivo de, quem sabe um dia, né, poder trabalhar com engenharia automotiva dentro de qual fosse a equipe ou sendo qual fosse a possibilidade que me fosse apresentada. Eu escolhi a engenharia mecânica principalmente porque sempre considerei a engenharia uma grande paixão minha. Não, nunca fui muito grande fã
de construção civil, sou péssimo em conhecimento elétrico, e sempre tive uma tendência a tentar entender como funcionavam sistemas mecânicos, quaisquer que eles fossem, principalmente se fosse na área de dinâmica veicular, que tem um grande apelo dentro da engenharia mecânica. Eu me juntei ao FCJ em março de 2017. À época, meus pais não eram muito a favor, digamos assim. Eram a favor de eu estudar, não que eu estudasse tão longe de casa. São João del Rei é uma cidade que de ônibus dá cerca de 4 horas e meia de Belo Horizonte, mais por causa das paradas do ônibus do que necessariamente uma grande distância. Mas, tendo isso em vista, meio que eu bati o pé, falei, olha, eu vou. Se vocês puderem me ajudar, ou se, puderem me ajudar, ou quiserem me ajudar, tudo bem. Se não for o caso, eu vou do mesmo jeito. Eles queriam que eu estudasse mais um ano, né? Fazer um cursinho, alguma coisa do gênero, para ter uma nota melhor no Enem e acabar passando na UFMG, que é a universidade que se localiza em Belo Horizonte. Eu acabei me recusando, né? Falando que eu não me importava se era na UFCJ, se era em Belo Horizonte. Tudo que eu queria na época era ser aceito numa universidade, alguma coisa assim. Acabei batendo o pé e no final eles acabaram concordando. Eu morei na cidade por cerca de 5 anos, o que por 6 meses representou a pandemia. Desculpa. Acabou representando a pandemia. Nesses 6 meses a UFCJ não estava preparada para ministrar aulas à distância. Então acabou que nesses 6 meses nós não tivemos aulas, mas morar em São João do Rei foi uma grande experiência. Gostei bastante. Eu morava numa república com mais 8 pessoas, em média, variável, claro, mas em média 8 pessoas. Pessoas bacanas, conheci muito sobre, entre aspas, né, o mundo. Eu vivia meio que numa bolhazinha, né? Estudei em escola particular, em Belo Horizonte. Basicamente, a vida inteira fui cercado pelas mesmas pessoas no ensino, né, fundamental e médio. E dentro de casa, os meus pais e familiares. Então, ir para São João del Rei acabou sendo uma experiência muito diferente daquilo que eu estava acostumado. E até o dia de hoje não tenho qualquer tipo de arrependimento de ter feito essa escolha, né, de ter ido morar em São João del Rei. Uma vez que eu estava em São João del Rei, né, uma parte das minhas obrigações para colar grau era fazer um estágio. E foi quando eu deixei São João para voltar para Contagem e trabalhar numa empresa chamada Super Globo. A Super Globo, até os dias de hoje, né, é um grupo definido por eles mesmos, né, como um grupo de pequeno porte. Tem grande atuação, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Eles produzem produtos de limpeza, água sanitária, desinfetantes,
eu me esqueci o nome, aquelas pastilhas que se utiliza no vaso sanitário, né? A cada descarga deixam um cheiro, desinfetam o vaso sanitário. À época eu trabalhava no setor de manutenção e foi um grande choque de realidade para mim naquela época, principalmente porque, apesar de querer trabalhar na área automotiva, de engenharia mecânica, eu sabia que grande parte das pessoas trabalhavam com manutenção, né? Grande parte das pessoas que são empregadas na indústria, por serem engenheiros mecânicos, trabalham em manutenção e, pelo menos a época na empresa, é claro, não sei, tem muito tempo que eu não trabalho lá, não sei dizer. Eu acabei não gostando muito. Estagiário também, né? Geralmente pega a parte mais burocrática, muitas vezes mais chata do trabalho. Meu trabalho basicamente era anotar ordens de serviço, sejam elas quais fossem. A empresa trabalhava meio que com um método de que os técnicos passavam pela empresa, verificavam máquina a máquina e meio que anotavam no papel, que já era de um layout padrão. Eu trabalho basicamente por 6 meses, né, que foi mais ou menos o tempo que eu fiquei lá. Era pegar esse papel e anotar ele numa planilha do Excel que eles tinham. Então era muito burocrático, muito lento e às vezes muito chato. Não, eu não tinha contato direto com as máquinas, eu não tinha contato direto com o processo de manutenção. Era só o garoto de recados, digamos assim. Os técnicos anotavam no papel, eu pegava o papel e anotava no computador. E assim foi por 6 longos meses, né? Eu nunca tinha trabalhado na área, achava o processo meio entediante, mas também ficava empolgado em fazer parte da indústria de algum certo modo. O meu chefe chamava Fernando, um cara bem estressado, xingava todo mundo em voz alta, e até que um dia ele me chamou na sala e falou: Olha, estamos gostando do seu trabalho e tal, mas não vamos renovar seu contrato. Hoje é seu último dia aqui. Eu peguei a minha mochilinha, voltei para casa chateado, chorando, e comecei a distribuir currículos. Até que eu encontrei aqui no bairro onde eu moro, que é onde está sendo gravado essa, essa apresentação, um bairro em Contagem chamado Inconfidentes, uma empresa chamada Inove. Peço desculpas aí pela qualidade da imagem do logo, não é uma empresa muito grande, então foi a imagem que eu encontrei na internet. Uma empresa de injeção de plástico. Para aqueles que não sabem, injeção de plástico, de forma resumida, você constrói um molde de aço, fecha ele em duas partes, e então injeta o plástico derretido nesse molde. Depois disso, você abre o molde e a peça está pronta lá dentro. Nessa empresa, até hoje é a empresa que eu fiquei por mais tempo, né? Fiquei por 1 ano e meio trabalhando ali. Era apaixonado pelo meu trabalho, gostava muito, eu fazia parte tanto do desenvolvimento de peças em CAD, quanto
no desenvolvimento dos moldes em CAD, fazia parte das simulações das peças. Eu sentia que estava fazendo engenharia pura, entre aspas, é claro, né? Desenvolvendo as peças desde a sua concepção até sua produção. Apesar de trabalhar numa empresa pequena, era uma empresa que fazia parte de todo o processo. O cliente chegava, passava suas demandas, a gente trabalhava num CAD, no, na empresa era o NX da Siemens, desenvolvia a peça, uma vez que a peça estava desenvolvida, apresentava ao cliente, o cliente aprovava a peça, aí partia para o desenvolvimento do molde, uma vez que o molde estava pronto, né? Simulação daquele molde, se, se ele ia aguentar estruturalmente, se a ideia por trás da forma que as peças estavam dispostas naquele molde eram bacanas, né? E rodava as simulações, uma vez que as simulações eram aprovadas, passávamos para a fabricação do molde e com o molde pronto passávamos à produção. Eu trabalhava numa pequena salinha, né, que eu compartilhava com o meu patrão, no caso, o nome dele era Vinícius. Eu sentava nessa mesinha, que tem essa cadeira vermelha, trabalhava num computador pessoal do meu chefe. Era uma empresa muito pequena. No total, trabalhávamos em 6, 2 no setor de engenharia, eu e meu chefe, e mais 4 no setor de produção. 2 operadores de máquinas, um técnico que verificava o funcionamento das máquinas e a esposa do meu chefe que verificava a operação de produção como um todo, né? Eu trabalhava no setor de engenharia, meu chefe também, mas ele também era responsável pela área comercial, fechar novos contratos, fechar novas aquisições, né? Como era tudo muito pequeno, meio que todo mundo compartilhava funções diferentes. Meu chefe era da engenharia, do comercial, do, do financeiro, tudo meio que ao mesmo tempo. Eu adorava meu trabalho, realmente gostava muito, não gostava do meu chefe. Ele, por se tratar de uma empresa familiar, muitas vezes eu encontrava na situação de estar dentro dessa sala, a esposa dele entrar na sala, os dois começarem a brigar por um tema que nem se ligava à empresa, né? Talvez uma discussão que eles tinham tido dentro de casa, não estavam no cotidiano da casa deles para saber, mas dentro da casa deles por um tempo, né? No dia anterior, não se resolveu, entravam na sala os dois gritando um com o outro, e aquele ambiente ali meio que foi se deteriorando com o tempo. Quanto mais o tempo passava, mais brigas iam surgindo entre eles. A filha deles, bem mais nova do que eu na época, eu tinha cerca de uns 20, 21 anos ali. A filha deles eu não lembro direito, mas acho que era 14 ou 15, passou a trabalhar na empresa também. Aí alguma briga que tinha dentro de casa eles traziam para dentro da empresa e ficava aquela discussão. Eu trabalhava na mesma sala que o meu chefe, então eu escutava bastante coisa, né? E ficava aquele clima tenso, que a qualquer momento estourar uma briga dentro da sala. Não gostava do ambiente, mas adorava o meu trabalho. Esse é um exemplo
de algo que eu trabalhei, né? No caso da Inove, eu tenho mais imagens, né? Mais coisas, porque meu relatório de estágio na universidade foi feito com base no meu trabalho na Inove, não foi feito com base no meu trabalho no Super Globo. Quando eu tinha que apresentar o relatório de estágio, já tinha trocado de empresa e estava desenvolvendo meu TCC à época em paralelo, é claro, mas aí eu tenho mais material com relação à Inove. Esse, esse trabalho que está sendo apresentado aí é um tabuleiro de xadrez desenvolvido para pessoas com deficiência visual. No caso, a análise que está na apresentação é de preenchimento. Quanto mais azul, mais rápido o plástico chega naquele local, e quanto mais vermelho, mais tempo leva para se chegar. Então, tinha todo um trabalho para que todas as peças fossem preenchidas ao mesmo tempo, como podem notar na imagem, o topo de cada uma das peças, não interessa o tamanho ou a geometria, todas são vermelhas, né? Então, com isso, havia o preenchimento total de todas as peças ao mesmo tempo. E isso é uma imagem tirada do software de simulação que a gente utilizava, chamava Modflow. Igual eu falei, eu adorava o meu trabalho, realmente eu gostava muito de trabalhar com isso. Não gostava do ambiente em que eu estava inserido, né? E acabou que numa terça-feira, em dezembro de 2023, após distribuir alguns currículos através de LinkedIn, alguns sites de emprego, me telefonaram. Meu telefone tocou numa terça-feira, eu lembro, era cerca de 2 da tarde, alguma coisa assim. Atendi o telefone e um cara do departamento da Carro do Brasil estava do outro lado da linha me falando sobre essa oportunidade, né, de trabalhar na Car, que ela não é uma subsidiária, ela é uma terceirizada da Fiat, né? Eu tinha grande experiência em injeção de plástico, desenvolvimento de produtos plásticos, né, que são uma área muito grande dentro da indústria automotiva, principalmente do interior dos veículos. Me contou sobre essa oportunidade. E ao fim da ligação, o Leandro, que era a pessoa do outro lado da linha, me falou: olha, temos interesse sim no seu trabalho. Se você tiver interesse em vir trabalhar com a gente, pode pedir demissão aí de onde você está e, e, e se apresentar terça-feira no exame admissional. E foi o que eu fiz. No mesmo dia eu pedi demissão lá na Inove e parti para essa nova, né, carreira, digamos assim, no mundo automobilístico. Estava muito empolgado, muito feliz de estar trabalhando com uma empresa que era diretamente ligada à Fiat, né? Para aqueles que não sabem, na região metropolitana de Belo Horizonte deve ser a maior empresa que existe, né? Do tamanho, digamos assim, da dimensão mundial que a Fiat tem, deve ser a maior empresa na região metropolitana de Belo Horizonte, que ela se localiza em Betim, é a segunda maior fábrica da Fiat no mundo, só perde para a fábrica sede em Turim, na Itália. Então, eu estava muito empolgado, fui de mente aberta, querendo trabalhar, né, achando que iria trabalhar no desenvolvimento de protótipos, esse tipo de coisa, extremamente empolgado. E, no final das contas, se transformou num trabalho extremamente burocrático. Eu trabalhava numa parte do processo, né, não, nunca tinha trabalhado com uma empresa tão grande, né? Então não sabia que o trabalho era tão. Eu tinha uma ideia que o trabalho era muito fragmentado, né? Entre várias
etapas, mas nunca tinha vivenciado isso. Então, foi meio frustrante à época, notar que eu fazia uma pequena parte, um pequeno processo, e essa pequena parte que eu fazia não era muito divertida, digamos assim, para mim. Eu não, eu não estava projetando carros, eu estava fazendo peças plásticas no interior do carro, sendo que, como é uma empresa muito grande, e se você vai colocar um carro em venda em larga escala, é necessário um grande trabalho em conjunto de várias e várias pessoas para ter certeza que aquela peça que está sendo colocada na linha de produção vai ser vai estar dentro dos conformes de absolutamente todos os parâmetros que se esperam. Então, eu trabalhava meses em uma mesma peça. A peça chegava, eu desenvolvia a peça, trabalhava na peça plástica, enviava para os supervisores enviavam para o supervisor, o supervisor do supervisor, para o supervisor do supervisor do supervisor, e assim por diante, até chegar no teto possível de desenvolvimento daquela peça, e retornava tudo para baixo. Eu me lembro de ter trabalhado no console central da, de uma atualização da Rampage, ou seja, não era nem o conceito inicial por trás de um layout de um carro novo, e sim a atualização de um carro que já estava no mercado. Durante 6 meses, trabalhar todos os dias na mesma peça. Então, ficar refazendo retrabalho, retrabalho, te pedem uma coisa, você envia, passa por toda a cadeia produtiva lá, toda a cadeia hierárquica, né? Não é produtiva, peço perdão pelo termo errado, toda a cadeia hierárquica até chegar lá em cima, e quando chega lá em cima, eles percebem que o que te mandaram fazer não é, não é exatamente o que eles queriam, então retorna tudo de volta para você lá embaixo na cadeia, e, e você faz tudo de novo. Então aquilo ali se tornou meio maçante, meio chato, e aí eu resolvi meio que mudar de ares, digamos assim. Como podem notar, está em fevereiro de 2025 aí como data de saída, e mais para frente eu comento sobre essa minha saída da CAR. Durante a minha graduação, né, eu, assim como todo mundo que faz graduação, tive que apresentar o meu TCC, e durante essa apresentação de TCC, na minha banca, estava o professor Igor, que é o que é conhecido aí por todos aí no GEA, que viu potencial no meu trabalho, né, que eu, na época, eu estava usando o Randall Forest para tentar determinar falhas mecânicas através da vibração, de uma máquina rotativa, de um banco de dados do meu orientador, que era o Jorge Ney Brito, para tentar detectar qual era a falha naquela máquina. Então, ele foi a minha apresentação, era ele, o Jorge Ney e um professor da UFCJ, cujo qual o nome eu não me recordo agora. Ele viu o potencial no meu trabalho, né, que era com IA, me chamou para fazer parte do GEA, e junto com o GEA e ele, já estou indo aí para o meu terceiro trabalho, desenvolvido. O primeiro aí, detecção de falhas mecânicas através de diferentes técnicas de machine learning, é uma aprimoração, né, uma atualização do meu TCC, né, que tinha algumas falhas que foram apresentadas durante a minha banca. Eu não fazia testes com mais de um modelo além do Randall Forest, e não sabia explicar por que eu escolhi o Randall Forest. Esse artigo que a gente desenvolveu demonstra por que o Randall Forest era o melhor modelo.
eu faço testes mais robustos com relação ao banco de dados, né, que tinha. E depois disso eu desenvolvi um software, né, uma interface gráfica que eu chamei de Turdos, que no caso é o nome de um pássaro, né? Turdos é o nome científico de um pássaro brasileiro. Eu achei que era um nome interessante por causa do fato de trabalhar com sinais, né, sinais de vibração, que é o som, né, que os pássaros emitem um sinal de vibração mecânico no ar. Então, achei um paralelo aí. Ele era uma ferramenta para me aprofundar melhor na detecção da vibração das máquinas rotativas que foram desenvolvidas no meu primeiro artigo. E agora, né, está na fase final, que é a fase de revisão, né, do artigo, um sistema de detecção e reconhecimento de placas de veículos brasileiros usando o IOLO, né? Ele trabalha de uma sequência hierárquica, né, para segmentação de imagens até achar a, os caracteres que estão presentes na imagem de, de placas no padrão brasileiro. Esses são os três trabalhos que eu desenvolvi dentro do GEA até agora. E eu deixei, por último, entre aspas, aí, o que eu considero a minha melhor experiência como engenheiro na minha vida até agora. Como eu falei, sou um grande fã de automobilismo, um grande fã de esportes de competição. E durante a minha graduação, eu passei pelo Fórmula Sai de São João del Rei, né, que, para aqueles que não sabem, é uma competição a nível mundial, né, de universidade contra universidade, entre aspas, né, não necessariamente a universidade um contra o outro, mas alunos contra alunos de engenharia desenvolvendo um carro do tipo monoposto, que é esse que está na imagem aí, que aparece para vocês na apresentação. Esse aí é o apelidado de FDR-02, né? FDR é a sigla para Fórmula Del Racing, que era a equipe de competição da UFCJ. Na época, eu não recebia para isso, na verdade, eu pagava para trabalhar na equipe, né? Tinha um processo seletivo, mas entre alunos e tudo mais, né? Não era uma equipe que gerava lucro, então meio que ela se mantinha por patrocínios e doações dos próprios alunos. Então, os alunos pagavam R$ 20 para trabalhar na equipe por mês ali, como uma forma de caixinha, né? Simplesmente para ajudar a equipe, né? Passava um processo seletivo e tudo mais. E eu fiquei 3 anos no processo seletivo para ser aprovado. Eu passei no terceiro processo seletivo que eu tentei. E eu digo que foi a melhor experiência que eu tive, porque por mais que eu não recebesse, né, por mais que eu tivesse que pagar, e de longe a experiência que eu mais trabalhei na minha vida até hoje, eu passava 12, 13, 15, eu já cheguei no recorde, né, dentro da oficina, eu cheguei a ficar acho que 26 horas dentro da oficina, sem ir para casa, né. A gente pedia um delivery, uma marmita, e mesmo assim trabalhava com esse sorriso aí que vocês estão vendo na imagem, porque era aquilo que eu sonhava em fazer, era o que eu esperava encontrar quando eu fui para cá também, né, no meio automotivo. E essa foto que vocês estão vendo foi em Piracicaba, São Paulo,
que uma vez por ano a gente tem a competição nacional, que são cerca de 57, salvo engano, 57 equipes, só na competição por combustão, né? Também tem as equipes de carro elétrico. E mesmo que eu trabalhasse de forma extenuante, todos ali pelo menos no meu setor, né? Que a equipe era dividida em setores, a gente trabalhava com um sorriso no rosto, que era aquilo que a gente veio fazer quando a gente sonhou em ser engenheiro. Na equipe a gente passava por absolutamente o processo inteiro de concepção, treinamento, produção, construção e teste do carro. Eu fazia parte do setor de direção e suspensão, e esse recorde que eu falei para vocês de ficar 26 horas dentro da oficina foi quando a gente teve que implementar um novo sistema que nunca tinha sido colocado em qualquer outro protótipo da equipe, que é uma anti-roll bar, é um termo em inglês, né, que é um sistema de anti-torção do chassi e anti-torção da suspensão do carro. Como era novo, não ficou pronto a tempo, né? Então não tinha gabarito para ele. Então a gente passou 3 dias sentado dentro da oficina tentando construir. Não tinha gabarito, então a gente meio que estava tentando soldar no olho com o máximo de precisão que a gente conseguisse, empilhando placas de MDF de 3 milímetros, mais 5 milímetros, mais 7 milímetros, né? A espessura das placas para dar a altura correta que a gente tinha sido calculado dentro do computador. E mesmo assim, aqueles 4 meninos, eu e mais 3, trabalhávamos com um sorriso, que era aquilo que a gente queria. Então, tendo isso na minha cabeça, né, que era o que a gente queria, a gente não, né, no caso eu, que era o que eu queria, eu não estava feliz lá na CAR, não foi para aquilo que eu me tornei engenheiro, não foi, sabia que ia ter trabalho burocrático, eu sabia que ia ter, né, aquele vai e vem, mas não era para aquilo em específico que eu estava ali, eu não estava desenvolvendo o carro como um todo, um sistema como um todo, não fazia parte, na minha cabeça eu não fazia parte do desenvolvimento do carro, né? Eu estava ali meio que como, vou colocar entre aspas aqui, viu? O pedreiro constrói a casa e o pintor vem dar acabamento. Eu estava sendo o pintor e eu queria ser o pedreiro. O pedreiro vai lá, constrói e depois dá um acabamento no carro. Eu não queria dar acabamento, eu queria fazer parte da concepção, né, dos fundamentos do carro, assim como eu fazia na época de Fórmula SAI. Então, como é que fala? Seguindo a instrução do professor Igor, que também prestou mestrado na Unicamp, e eu me inscrevi na Unicamp, fui aprovado. Hoje eu estou aqui em Contagem de férias, na casa dos meus pais, mas desde março desse ano eu me encontro como residente em Campinas, desenvolvendo um mestrado na Unicamp. Eu comecei faz pouco tempo, ainda não desenvolvi muita coisa, e até o presente dia de hoje, talvez tenha sido uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu ainda não comecei, mas vendo o trabalho que está sendo desenvolvido pelos meus colegas dentro do laboratório, né, foi aprovado, no caso, para o mestrado em dinâmica veicular. O meu professor orientador no meu mestrado
tem alguns prêmios em dinâmica veicular, uma das maiores universidades do país, que é Campinas, né? Eu, sinceramente, não achei que eu ia ser aprovado, né, no processo seletivo. Entrei pura e simplesmente para tentar, para ver se eu tinha, se eu conseguia. Inclusive, foi o próprio Igor, né, nosso professor aí no GEA, que falou para mim: olha, o processo seletivo está aberto, se você quiser tentar, vai lá. Inclusive, eu não fiquei, eu fiquei surpreso com tantas propostas, né, dentro da Unicamp. Não vou explicar o processo seletivo como um todo aqui, mas em uma dada etapa, os professores que têm interesse em que você faça parte do projeto, faça parte, né, do projeto de mestrado deles, entram em contato com você, você faz uma entrevista. Eu recebi seis, né, seis professores queriam fazer uma entrevista comigo, e o primeiro, por alguma coincidência do mundo, o primeiro foi: olha, eu desenvolvo dinâmica veicular. Se você quiser vir, você vai ter a bolsa, que você está bem colocado no processo seletivo. Se você quiser vir, estamos aqui. Eu falei: pô, tô aprovado, coisa boa, deixa eu ver os outros professores. O segundo foi de petróleo. Eu não me lembro especificamente qual parte sobre petróleo ele pesquisava, mas eu sabia que era petróleo, e ele chegou a comentar comigo: olha, a, você está aprovado para a bolsa, né? Assim como o meu outro professor, ou como o professor de dinâmica veicular falou, você está aprovado para a bolsa, né, através do CAPES, governo brasileiro, aí você vai receber uma das bolsas, mas o projeto que eu quero te alocar é com a Petrobras. Então, se você aceitar, né, vir trabalhar comigo, a bolsa não será paga pelo governo, e sim pela Petrobras. E a bolsa era maior. Acho que a bolsa chegava a uns... não me lembro de valores. Mas era substancialmente maior. E depois daquilo ali eu não fiz mais nenhuma das outras. Eu desmarquei todas as outras entrevistas. Não porque eu não via mérito no trabalho dos outros professores, e sim porque eu já tinha me decidido a trabalhar com dinâmica veicular. Era algo que eu sempre quis trabalhar. Desde que eu me entendo por gente, eu quero trabalhar. A minha mãe me conta uma história que, sinceramente, eu não faço ideia se é verdade ou não. Era muito pequeno para me lembrar, mas eu não vejo motivo para minha mãe dizer o contrário, né? Que quando eu tinha cerca de 3 anos, eu falei que ia ser fazedor de carros. Na época, é claro, não sabia o nome. E até hoje eu sigo isso comigo. Então, mesmo com uma bolsa maior, talvez uma oportunidade maior, né, numa empresa muito grande também, que é a Petrobras, eu recusei a oportunidade com outro professor e fui desenvolver dinâmica veicular, que é o que eu estou fazendo hoje em dia. Eu moro em Campinas, estou aqui de férias, e até o dia de hoje não me arrependo da minha decisão sobre nenhuma hipótese. Para finalizar a minha apresentação, eu queria deixar uma frase com vocês. Ah, essa, essa frase ela está presente no meu TCC, no meu relatório de estágio. Ela, por muito tempo, ela foi o papel de parede no meu notebook. E eu tinha me esquecido dela por alguns anos. Sou um grande fã de basquete também, e ouvi essa frase, sei lá, quando eu tinha acho que em torno de uns 15, 14 anos, e nunca me saiu da cabeça. E ela foi um dos guias que me levaram até Campinas. Pedi conselho a um primo meu, né, o irmão
não, o filho da irmã da minha mãe, cresceu comigo, muito próximo a vida inteira, e ele me falou: olha, vai lá, se não der certo, você volta. E essa frase veio na minha cabeça. Posso aceitar a falha, todos falham em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. E eu não podia aceitar não tentar ir para Campinas, correr atrás do grande sonho que eu tenho. E que até o dia de hoje eu ainda não desisti. E nem sei se um dia eu vou. Mas se você tem alguma aspiração, alguma vontade, nunca é tarde para tentar. Meu pai cresceu numa família muito pobre, e achou na educação um caminho para seguir. Sempre quis ser advogado e acabou encontrando um emprego muito cedo, num banco. Então, desistiu do sonho de ser advogado e foi ser contador. Até que aos 40 anos de idade, virou para minha mãe e falou: olha, eu vou jogar tudo pro alto e vou virar advogado. E aos 40 anos, ele, ele entra na Universidade de Direito e sai formado de lá. Hoje é advogado, né, tem mais de 10 anos como advogado. A minha mãe, o mesmo, sempre quis ser advogada. Achou na educação um caminho, também muito pobre, saindo de uma cidade do interior. Viu na educação, né, um caminho também, um caminho para seguir. Acabou virando professora. Uma vez professora, fez letras. Sempre quis ser advogada. 65 não, nasceu em 65. 60 anos nas costas, se inscreve num curso de Direito na PUC. Agora estou fazendo Direito. E os dois, e esse exemplo eu queria deixar para vocês de que nunca é tarde para correr atrás daquilo que você acredita, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que a minha experiência seja de alguma forma bacana, né, para vocês se motivarem, alguma coisa do gênero. A minha apresentação acabou, né, a apresentação não é tão longa quanto de muitos que eu já vi aqui no GE, porque eu ainda estou no começo da jornada, mas espero que seja de alguma forma proveitosa para vocês. Muito obrigado. Valeu, Lécio.